Voltamos, meu gente, voltamos. Probleminha aqui, acontece, né, ao vivo, né, a gente sabe que ao vivo é assim mesmo, a conexão deu um probleminha, mas a gente já tá de volta aqui com o J. Júnior, continue participando aí. Estamos então com o Alan, né? Pergunta, Alan, sua vez de perguntar pro J, boa noite. Boa noite, mais uma vez boa noite, Jota. A minha pergunta é como o Premiere ele foi um dos pioneiros na questão do consumo do público que gosta de futebol, quer assistir o futebol do time do coração, e com a crescente alta da internet também surgiram também os aplicativos de streaming, que iniciou com a Netflix também, depois veio para os aplicativos voltados ao esporte. Como é que ele vê agora essa mudança de comportamento em relação ao consumo das pessoas voltados ao futebol? Que antigamente era só voltado ao Premiere, agora tem outras plataformas. Como que você vê essa visão da sociedade atual? Boa noite, Alan. Boa noite, muito obrigado, viu, Alan? Eu vejo como absolutamente natural, né, a concorrência em todos os segmentos. Isso é perfeitamente natural. Ninguém vai entrar num ramo de atividade e vai supor que não haverá concorrência. Ah, eu sou o primeiro a fazer isso e tal, eu vou ficar sozinho no mercado. Isso não existe, né? Não tem em segmento nenhum, né? E não é diferente no caso do pay-per-view, no caso do Premiere, né? A própria emissora sabia disso, que viriam os concorrentes. E os concorrentes vieram porque o produto é bom, porque o produto futebol é bom, né? Então, quando o produto é bom, ele desperta a atenção dos visionários, dos magnatas, dos empreendedores, né? Então, eu vejo como perfeitamente natural e essa dispersão, né, para o consumidor, ela é ótima, porque na concorrência é que o consumidor sai ganhando, ou pelo menos deve sair ganhando, né? Porque na concorrência a tendência é que os preços baixem, que os preços sejam mais acessíveis, né? E aí quem ganha é o consumidor, é aquele que vai comprar o produto, né? Então eu vejo como absolutamente natural, já era esperado, né? E a tendência é de crescimento nessa concorrência. É uma tendência, porque cada vez mais, né, o aparelho de televisão ele está sendo abandonado. Ainda vai demorar, ainda teremos o aparelho de televisão ainda por um bom tempo predominando. Mas a tendência é que ele seja, vou usar um termo meio pesado, né? Ele seja deletado, ele seja desprezado. E aí vem aquilo que você falou, né? Os aplicativos, streaming e tudo isso, para que o consumidor, o cliente, possa ter facilidade de acesso e possa ter também, né, uma redução no produto que ele está comprando. Muito legal, estamos aqui com o J. Júnior do Sport TV, você continua participando da live aí, pode mandar sua pergunta, o problema parece estar restabelecido agora. Vamos lá, Diego, vamos ver se finalmente você consegue fazer sua pergunta. Tá difícil, João, estão me ouvindo de boa agora? Sim. Então vamos lá, João, uma ótima noite para você, muito bom falar com você, eu sou extremamente fanzaço, e a minha pergunta vai muito na linha do Alan. Ele falou com relação a essa convergência de mídia, a adaptação do consumidor com relação ao produto final de fato, né? A relação dos streams. Você acha que a narração, ela muda, ela também migra, ela precisa migrar com essas transformações, com essas convergências de mídia? Diego, obrigado pelas palavras aí. Conseguiu falar, hein, Diego? Parabéns. Eles estavam te boicotando, hein, garoto? Sim, brincadeira. Olha a concorrência aí, tá vendo lá? Bom, vamos lá então. A narração, né, agora muito mais do que antes, né? Porque até um determinado tempo a narração tinha que ser uma coisa
sabe, linear, tinha que ser uma coisa meio que mais técnica do que qualquer outra coisa. Não se podia sair dos trilhos ali para você conduzir uma narração na televisão, né? E foi assim também no rádio, né? Até que surgiram lá atrás, para modificar um pouco, locutores criativos, né? Locutores que inovaram, que deixaram o rádio mais leve, mais solto, né? O caso do Osmar Santos, Joseval Peixoto, antes do Osmar Santos, entendeu? Enfim, e na televisão, eu vejo assim, hoje mais do que nunca, o narrador que está chegando agora por os streamings, para essa coisa, para as mídias todas aí, os aplicativos, ele tem que impor aquilo que ele acha que vai chegar com agrado ao público que ele está servindo, né? Então, o que acontece? Para ele transmitir numa web e tal, ele sabe que a maioria do público, né, para uma web, para essa mídia, a maioria é de uma faixa jovem, de uma faixa ainda de garotos, né? De gente que está começando agora a se ligar nessa coisa. Então, ele tem que falar a linguagem dessa geração, entendeu? Ele não terá, né, de uma maneira geral, como audiência, pessoas com 50, 60, 70 anos. Então, eu vejo assim que tem que ser, a partir de agora, para vocês que estão começando, algum trabalho meio que dirigido, algum trabalho meio que direto para quem vocês estão falando, sabe? Agora, é evidente que você não fala numa transmissão, numa narração, para só uma faixa de público. Você tem ali público jovem, tem o garoto, depois o jovem, depois o meia-idade, depois o mais idoso. Então, você tem que impor ali uma narração que seja universalizada, né? Quer dizer, vai contrariar um pouco o jovem, vai agradar um pouco o jovem. Vai contrariar um pouco aqui o de meia-idade, mas vai agradar um pouco também. Agora, para as novas mídias, eu acho que a coisa vai ser mais dirigida, viu, Diego? Eu acho que isso é o que vai acontecer, entendeu? Por quê? Porque as novas mídias terão e já estão tendo novos narradores, né? Pessoal de uma faixa etária que não é a minha, por exemplo, né? E eles próprios já estão nessa onda, nessa vibe, né? Então fica até mais fácil para eles, de repente, falar a linguagem do outro jovem que está acompanhando no aplicativo, seja lá onde for, diferentemente de um canal aberto, né? Ou então até de um canal fechado, mas que seja para público bem diversificado. Finalmente, Diego. Finalmente o Diego conseguiu fazer a pergunta. Tivemos um probleminha aqui, mas já está devidamente resolvido. Você continua acompanhando nossa live aqui. Ô, Jota, eu queria tocar um pouquinho então na sua carreira, né? Lá desde o início, quando você começou, enfim, vindo do rádio, né? Como a gente fala que todo narrador, praticamente todos aí começaram no rádio. Eu queria que você contasse um pouquinho aí se você sempre sonhou ser narrador, se foi uma coisa que você queria ser outra coisa, depois acabou acontecendo. Como é que foi o início da sua carreira? Quando eu comecei, né, só tinha o rádio, né? Só tinha o rádio. A televisão não fazia praticamente nada em termos de esporte, não transmitia nada em termos de futebol, né? Quando tinha uma transmissão pela televisão de um jogo de futebol, era algo extraordinário, extraordinário, né? Nos anos 60, eu me lembro, eu comecei em 69, né? Eu me lembro que em 67, 2 anos antes, houve uma final São Paulo e Corinthians, né, Campeonato Paulista, e na época os estaduais eram, né, o grande evento. Eu me lembro que teve um São Paulo e Corinthians, uma decisão no Pacaembu, que eu fui levado pelos meus pais na casa de um tio para ver o jogo ao vivo.
Até porque, por que você foi levado na casa de um tio para ver um jogo ao vivo? Porque não era todo mundo que tinha um aparelho de televisão, né? Nos anos 60, não tinha. Então você tinha que ir na casa de alguém que tivesse um aparelho para você poder se encantar com aquele veículo, né? Que era a televisão. Então, em 67, foi o primeiro jogo que eu vi na televisão de futebol. Foi o jogo exatamente São Paulo e Corinthians do Pacaembu, a decisão, né? Então, eu comecei em 69, onde a televisão praticamente não mostrava nada e o rádio predominava. O rádio é que comandava as transmissões de futebol, né? Então, eu tinha sempre como referência, e só tinha como referência o rádio. Aquilo me encantava, né? As transmissões de futebol no rádio, eu ainda garoto, jovem e tal, aquilo me deixava alucinado, né? E passava assim pela minha cabeça, primeiro por gostar de futebol, passava pela minha cabeça aquilo que acho que passou pela cabeça de todo mundo, né? Ser jogador de futebol. Não, eu quero jogar bola, eu quero ser jogador do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, do Cruzeiro. Essa foi a primeira coisa que me passou. Mas eu fui me encantando tanto com as narrações da época, no rádio, que aí eu comecei a visar trabalhar em rádio, né? E eu só consegui em 69, na Rádio Clube de Americana, minha cidade. Então, ali eu comecei como repórter, como redator e tal, mas logo depois eu comecei a narrar, e depois eu passei por Limeira, também no rádio, Campinas, Rádio Gazeta São Paulo, depois Rádio Bandeirantes, e depois, então, para a TV Bandeirantes, até janeiro de 99. Aí, então, de 83 até janeiro de 99, eu só fiquei na televisão, né? Quando o Luciano do Vale estava lá com o Show do Esporte. E depois, então, para o Sport TV, em março de 99, né? 2 meses depois que eu saí da Bandeirantes, e estou lá até hoje, já são 21 anos. Muito legal, realmente, uma carreira aí brilhante, bem sucedida, do J. Júnior. Tem muita pergunta chegando aqui, viu, Jota, para você, do pessoal que está acompanhando. Vamos lá. Vamos selecionar mais alguma aqui, do Márcio Donizete. Perguntem ao Jotinha se ele chegou a ver a imitação do André Bastos, de sua narração de Criciúma e Real Madrid, com a participação do fiel escudeiro Vilarão. Se ele viu, o que achou, se gostou, se não gostou da brincadeira do André em forma de homenagem. Abraços e mandar um abraço para você também, viu, Fábio? Trabalhou com você no... Posso, João? No torcedores.com. Você chegou a ver essa imitação, Jota? Sim, eu recebi essa homenagem, eu vi exatamente como uma homenagem, sabe? Por mais que as imitações, por mais que às vezes elas pareçam debochadas, pareçam, né, que menosprezam, seja quem for, o artista, o ator e tal, elas são uma homenagem, né? Só o fato da pessoa lembrar de você, né, e produzir uma imitação já é algo que deixa a gente, né, recompensado, deixa a gente contente. Então, eu ouvi, sim, eu achei muito engraçada, vi como uma homenagem, realmente, né? E gostei muito, achei muito legal. Tá aí respondido, então, para o Márcio Donizete. Você chamou, Fábio? Eu só queria falar uma coisa, João. Agradecer também o Márcio pela pergunta e principalmente pela forma como ele me ajudou, né? Eu escrevo no Torcedores e ele, grande mentor, pedindo, dando conselhos e tal. Grande abraço para o Márcio. Eu só queria, rapidamente, não sei se era a minha vez, João, mas emendar nessa relação que o Jotinha falou da carreira dele, a passagem por vários veículos. E ele teve, durante a carreira dele, não sei se sorte, enfim, a competência de ter trabalhado com 2 figuras icônicas da televisão brasileira, o Luciano do Vale e o Galvão Bueno. Queria saber a importância dos dois na carreira do Jota. Ah, sim. Legal, Fábio. Além de ter a honra de ter trabalhado com os dois, né, o privilégio de ser amigo dos dois, né? De poder conversar como amigo, não como o diretor da equipe, eu era o narrador, o Galvão, locutor titular da Globo, e eu trabalhando na Bandeirantes ou na Gazeta.
além de tudo isso, além do que eles representam, né, para a comunicação da televisão e do próprio rádio, né? Que o Galvão trabalhou em rádio comigo lá na Gazeta, ele era comentarista. E o Luciano trabalhou em rádio também, em Campinas e depois em São Paulo, na Rádio Nacional, que depois virou Rádio Globo. Luciano também era um estupendo narrador de rádio, né? Então, eu queria ressaltar que, além da honra, do privilégio de trabalhar com eles, né, a honra e o privilégio de ser amigo deles, de ser respeitado por eles, né, de respeitá-los e da gente trocar figurinhas sempre que fosse possível, né? Então, realmente, no meu currículo, trabalhar com esses dois está escrito lá com letras maiúsculas, e não só com eles, né? Trabalhei com tanta gente competente no rádio, na televisão, gente competente, gente séria, gente honesta, leal, sabe? Eu só tenho que agradecer, viu, Fábio? Ah, sem dúvida. Galvão e Luciano, grandes referências aí, acho que para todas as gerações, né? Realmente marcaram a época aí. Dois grandes nomes. O Jota teve o prazer de trabalhar com esses dois. Mais uma pergunta chegando antes do Vitor Duarte. O Guilherme Queiroz também quer saber, o Jota, qual foi o momento mais emocionante que você já narrou na carreira? Pergunta do Guilherme Queiroz. Abraço para o Guilherme. Muito bem. O Guilherme, com tantos anos de estrada, né? Eu tive muitos momentos emocionantes, muitos. Eu nunca tive, assim, a pachorra, né? A coisa de, não, eu vou anotar aqui e tal. Como tenho colegas que anotam até quantos jogos já fizeram, onde trabalharam, ficha técnica, né? Eu nunca tive paciência para isso, nunca tive esse capricho, né? Mas de tantos momentos, de decisões, de jogos importantes, jogos até que não tinham nenhuma importância, mas que foram fantásticos, né? Com 7, 8 gols e tal. Eu sempre destaco nas minhas lives, né, o jogo da Copa da Argentina em 78. Eu estava pela Rádio Gazeta e o Brasil disputou o terceiro lugar daquela Copa, todo mundo sabe. O Brasil foi o terceiro colocado, ganhou da Itália, né? Então, na minha primeira Copa do Mundo, eu tive a oportunidade de fazer um jogo da seleção brasileira numa Copa do Mundo. Aquilo, para mim, foi realmente marcante, notável, né? Então, eu destaco exatamente esse jogo lá no Monumental de Nunes, quando o Brasil ganhou da Itália por 2-1 na Copa de 78. Respondido, então, para o nosso parceiro Guilherme, hein? Continuem participando, mandando perguntas para o nosso J. Júnior. Aproveite, né, que é um momento único aí. A gente recebeu um grande ícone da narração esportiva e do jornalismo. Vai lá, Vitor Duarte, sua vez, diretamente de Sorocaba. Pergunte ao J. Eu, como é clichê de jornalista, eu gostaria de fazer direto duas em uma, mais rápidas. Primeiro, né, foi citado aí a situação do Galvão Bueno e do Luciano do Vale. Recentemente eu vi uma entrevista, até do Luiz Roberto, falando que o que eles atingiram, a mídia que eles atingiram e o nível que eles atingiram, dificilmente hoje em dia um narrador vai conseguir atingir. Primeiro porque as TVs abertas, na qual eles faziam parte, eram as que tinham o direito de transmissão, né? E hoje está bem nichado. O Alan também citou hoje a situação do Premiere, né? Do streaming e tudo mais. Queria saber se você acha isso também, sobre isso, que ninguém mais vai conseguir chegar no nível dos dois, porque eles praticamente lideraram sozinho a audiência do Brasil inteiro. E a segunda questão, qual a diferença que você percebeu da sua mudança do rádio para a televisão? O Vitor, é evidente que o futuro não nos pertence, né? A gente nem sabe se vai ter o amanhã, né? Olha que susto agora que eu dei em todos, né? O amanhã ainda não existiu, ainda não tem o amanhã, né? Então, amanhã pode ser até que aconteçam coisas como aconteceram com o Luciano e com o próprio Galvão Bueno, né? Mas se você pegar a história da televisão e a história do rádio, né? Televisão no Brasil desde 1950, ok. Com narradores, comentaristas, repórteres a partir da segunda metade dos anos 60 e para valer mesmo nos anos 70.
Nós já tivemos grandes locutores com audiências astronômicas. Por exemplo, na Copa de 58, quando o Brasil foi campeão do mundo, a Rádio Bandeirantes a Rádio Bandeirantes de São Paulo, ela teve 90% de audiência naquela Copa de 1958. E os locutores eram o Edson Leite e o Pedro Luiz. Esses dois caras não podem ficar fora de quando você fizer um quadro assim para falar os grandes comunicadores nas suas épocas e tal. Então, eu volto no tempo e cito esses dois. Depois tivemos Fiore Gilhote, né? Fiore Gilhote, que é uma lenda, né? Aí Joseval Peixoto, aí nós tivemos no Rio de Janeiro, então, Jorge Cury, do Alcei Bueno de Camargo. O que esses caras davam de audiência era um negócio extraordinário, né? Aí Osmar Santos, o fenômeno Osmar Santos, no começo dos anos 70. Enfim, nós teríamos aqui outros grandes nomes para a gente colocar nesse quadro. Agora, é evidente que com a televisão, né, Luciano do Vale e Galvão Bueno, mas antes deles, eu vou citar mais um, Geraldo José de Almeida, que foi papai do Luiz Alfredo, que também foi um grande narrador da própria TV Globo, né? O Geraldo José de Almeida também era um fenômeno, não só no rádio, como na televisão. Agora, quando a televisão passou a predominar mesmo, né, aí sim, aí não tem para ninguém. Aí a gente cita o Luciano do Vale e o Galvão Bueno. Aí, então, a gente fecha, né, dizendo que esses dois realmente, na televisão, quando ela predominou, né, foram os grandes. O que eles conquistaram é algo muito difícil de ser conquistado. Mas, de repente, pode acontecer, né? Ah, você fez uma segunda pergunta. Desculpa, Vitor. Repete para mim. A segunda pergunta, vou lembrar aqui que também fugiu. A primeira era sobre os narradores. Você perguntou qual que é a diferença, né, de narrar no rádio? A diferença entre narrar no rádio e narrar na TV, exatamente. Obrigado, Sim, João. Sim. Existe, né? Agora está mais generalizado, né? O que a gente pode chamar de linguagem para o rádio e linguagem para a televisão. Hoje você pode pegar um bom locutor de rádio, um excelente locutor de rádio, e você pode colocar ele na televisão, que hoje, né, a atualidade permite que ele use muito do rádio na televisão. Hoje tem público para isso. Lá atrás não tinha, né? Lá atrás, se você fizesse uma narração mais do rádio dentro da televisão, você era muito criticado, né? Era muito criticado. As pessoas iam dizer que não precisava acelerar tanto, não precisa gritar tanto, não precisa fazer um ritmo tão forte, né? Eu senti isso na época, principalmente quando o Osmar Santos, né, começou a transmitir na televisão. Olha só, o gênio Osmar Santos transmitindo na televisão, e ele era muito criticado, porque a linguagem dele do rádio não se aplicava à televisão. Eu não estou dizendo isso, era o que diziam na época em relação ao Osmar, né? Então, quando eu passei para a televisão, saindo do rádio, eu tive que tomar muito cuidado exatamente nesse sentido, né? De não levar para a televisão o ritmo, né, e a empolgação do rádio. No rádio, vocês sabem, todos nós sabemos, no rádio o cara chuta lá da intermediária, a bola passa 200 metros acima da trave, e a gente está dizendo que perigo, passou perto, aquela coisa toda, né? Isso é do rádio, né? E na televisão, a imagem está lá. Quem comanda é ela, quem comanda é a imagem, né? Você não pode brigar com ela, como a gente costuma dizer, né, Vitor? É isso aí, bem legal. Tem mais uma pergunta aqui do Agamenon Júnior, daqui a pouquinho eu passo para o Alan. O Agamenon está perguntando, vamos ver o que ele diz aqui. Vamos colocar na tela a pergunta do Agamenon Júnior. Pergunta grande, hein? Escreveu bastante aí.
Esses dias eu estava acompanhando uma entrevista radial que houve uma mudança do narrador, locutor, hoje são mais comunicadores. Qual a opinião do Jota sobre essa evolução ou mudança? Ele diz aí, Jota. Sim, sim, eu concordo plenamente. Concordo plenamente. Agora há pouco eu disse isso, né? Eu falei que hoje está mais liberal, né? Hoje está mais liberado para quem vai fazer uma transmissão pela televisão. Hoje você não precisa ser escravo de ser simplesmente um narrador, né? Você não precisa ficar escravizado ali para falar só o nome dos jogadores e tal, ler o texto comercial, aquela coisa toda, né? Hoje você tem essa liberdade de também comunicar, de interagir, né, com o comentarista, com o repórter. Então, realmente é isso, viu, Agamenon? Você tem razão. Hoje está bem diferente, está bem mais... Não estou dizendo que está pior ou que está melhor, não é isso, absolutamente. Quem julga é o telespectador. Mas hoje, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do meu grande amigo, do Kleber Machado. O Kleber Machado, ele não é só um narrador hoje da TV Globo, né? Ele é narrador, como sempre foi, mas é também um comunicador. E tem liberdade até para opinar, né? Galvão Bueno tem liberdade para opinar, e outros locutores também. Eu já prefiro não opinar, porque eu prefiro deixar o meu comentarista dar a opinião, né? É uma visão minha, é uma postura minha. Mas não estou dizendo que eu estou certo, que eles estão errados, não. Cada um tem a sua característica, né? São estilos, né? São estilos diferentes, realmente, mas todos com muita qualidade. E se chegaram aonde estão, e é porque tem qualidade, porque tem competência. E realmente são estilos. Aí vai de quem está consumindo, né? De quem está... Ô, João, não estou te ouvindo legal agora, viu, João? Desculpa, João. E passa para o comentarista falar. E agora então... No finalzinho melhorou. Ah, legal. Dá uma falhadinha de conexão aí. Vou passar pro meu parceiro Alan agora, que faz a pergunta. Diz aí, Alan. Vamos lá. Jota, você falou sobre o rádio, mas dentro desse meio envolvendo a cultura do brasileiro com futebol, lá atrás, o brasileiro começou a ver mais futebol, a se apaixonar por futebol, e as mídias, elas têm muito a ver com isso. Começou com o jornal impresso, aí depois foi irradiando para o rádio. O brasileiro começou a assistir futebol, ouvir futebol pelo rádio, começou a se envolver, depois veio a televisão, através da televisão começou a assistir os jogos, depois os clubes começaram a partir da mídia, a colocar propaganda, merchandising para o lucro do próprio consumidor, do telespectador. Qual que é essa opinião, a influência das mídias ou do meios de comunicação na cultura do futebol no Brasil? Começando lá com o jornal impresso até os dias de hoje, com o consumo dos aplicativos de streaming, ao qual a gente conversou, com a rádio web. Qual que é a influência da mídia na cultura do brasileiro, né? E a gente também não pode esquecer, viu, Alan, das revistas esportivas lá de trás, né? Das revistas, né, que estampavam aquelas Exatamente. Fotos bonitas, não é verdade? O pessoal colecionava, né, as revistas da época. A revista Placar é o grande exemplo, né? Todo mundo colecionava a revista Placar e tal. E era uma disputa para conseguir uma revista Placar. Quando ela chegava nas bancas, que era algo espantoso. A Gazeta Esportiva, né? Se você chegasse um pouco atrasado na banca na segunda-feira, você não conseguia a sua Gazeta Esportiva, entendeu? Porque o pessoal na segunda-feira queria ter a Gazeta para o que aconteceu no sábado e no domingo, né? Com o futebol. O rádio incendiou, né, o futebol. O rádio incendiou. Claro, paralelamente, os jornais impressos, as revistas, tudo isso, perfeito. Mas o rádio incendiou, né? Porque o rádio, ele tem uma magia que até hoje se mantém, né?
Hoje nós temos essas mídias todas aí. Olha o que está acontecendo nesse momento aqui na nossa live. Quando a gente podia imaginar algo assim, né? Estamos aqui em 6, conversando, interagindo e tal, com imagem e tudo. E o rádio não, o rádio estava sozinho lá atrás, né? O rádio até sofreu uma pressão quando começou a transmitir futebol, uma pressão dos dirigentes, né? Está na história, que o rádio ia concorrer com o público, com a presença de público nos estádios. Olha só a força do rádio naquela oportunidade. E aí, então, nós tivemos o crescimento do marketing do futebol, né? Eu sou do tempo que as camisas não tinham patrocínio nenhum. Nossa, nada, absolutamente nada. Não tinha placa de publicidade na lateral do campo, na lateral dos estádios, não é verdade? Então, e outra coisa, na Rádio Bandeirantes, por exemplo, só tinha um número limitado de patrocinadores do futebol. Quando deu lá 5, 6 cotas, não entra mais ninguém. São esses os patrocinadores do futebol na Rádio Bandeirantes, entendeu? E em outras rádios também daquela época, né? Hoje não, hoje a ordem é faturar, até porque os custos se elevaram, né? Ficou muito mais caro hoje para você fazer uma cobertura. E aí a coisa foi crescendo, progrediu. Acho até que em alguns pontos, viu, Alan, passou do ponto, passou dos limites, né? O marketing é importante, claro, tudo isso a gente não vai discutir, mas tem coisas que passam dos limites, né? E poderia até ser reconsiderado isso, né? Enfim, a evolução. Não adianta a gente querer brigar com a evolução. Ela vem, ela é inevitável, né? E nem sempre a gente aceita, nem sempre a gente aceita a modernidade como algo positivo para esse ou para aquele produto. Mas o que a gente pode fazer, né? A gente é desse tamanho aqui, não dá, né? É verdade, sem dúvida nenhuma, é isso que acontece. O Diego está com um problema de novo lá, né? Não sei se ele está conseguindo nos ouvir. Está nos ouvindo, Diego? Acho que Estou. não. Vocês estão me ouvindo? Está ouvindo? Sim. Estamos te ouvindo. Faça sua pergunta para o Jota. Vamos lá, Jotinha. Até com relação a essa mudança de linguagem, essa transformação de linguagem, a narração universalizada que você até chegou a citar, acredito que todos concordamos que o Galvão tem essa narração. E dentre todos os narradores, podemos dizer, principais, tanto da Globo, tanto do Grupo Globo em si, você, o Galvão, o Kleber, o Luiz Carlos Júnior, o Milton Leite, entre outros, evidentemente, tem essa narração. E o Galvão Bueno, inclusive, já disse que talvez não narre até 2022. E acredito que fique aquela dúvida, né? Quem vai substituir o Galvão? Eu acredito que a Globo vai fazer um rodízio entre o Kleber e o Luiz, até outros do Sport TV. Existe algo dentro do Grupo Globo que dá um caminho de quem vai substituir o Galvão? Porque eu acredito que, dentre todos os narradores, a maior evolução é a do Luiz Roberto. Não sei se você concorda comigo, mas eu acredito que houve essa transformação do Luiz Roberto, que fez, inclusive, ele na última Copa ter grande destaque. Bom, vamos lá. Lá dentro, eu nunca ouvi, nunca soube absolutamente nada sobre quem será o substituto do Galvão na titularidade na TV Globo. Nunca ouvi, não, porque de repente pode até vazar, né? De uma reunião e tal, isso chega até a lanchonete, até o cafezinho nosso lá, né? Mas eu nunca soube disso absolutamente, e a própria Globo não estaria, né, preocupada em divulgar isso de estou preparando esse, estou preparando aquele. Não tem isso. Eu só diria o seguinte, que o Galvão parando, e todos nós vamos parar um dia, né? Eu também, todos nós. O Galvão parando, olha só o elenco que a Globo tem para narrar futebol lá. Olha só o elenco, né? Luiz Roberto, o Kleber, Gustavo Villani, né? Milton Leite. Olha só. Então, uma empresa que tem profissionais deste nível, deste gabarito,
Obrigado. Eu fico só no meu Sport TV e no Premiere, lá que eu tô gostando demais. Mas, para quem tem locutores deste nível, desta qualidade, eu acho até que não precisa nem se preocupar, né? Esse vai ser o primeiro, aquele o segundo, aquele o terceiro, não precisa nem se preocupar, porque qualquer evento que esteja ao comando de um desses comunicadores, meu Deus, não precisa falar nada, né, Diego? É verdade. Você chegou a narrar, não me lembro, mas você já chegou a narrar na TV aberta também, na Globo também? Ou só ficou no Premiere, no Sport TV? Na TV Globo? Não, na TV Globo não. Eu fiz, ao longo dos anos aí, eu fiz alguns intervalos do futebol para a Praça de São Paulo, né, com o Kleber narrando. Sim, isso eu me lembro. E eu cheguei a fazer alguns intervalos e tal, mas narrar assim não narrei, não. Meus amigos, o papo tá muito bom, daqui a pouquinho a gente vai partir da parte final já, mas dá tempo de vocês mandarem ainda algumas perguntas, você que está participando. O Agamenon manda mais alguma coisa aqui, ele fala que essa mescla, várias formas e estilos, realmente trazem muita diversificação, alegria e uma boa transmissão. Já visto o número de apresentadores esportivos que temos, tanto no rádio, televisão e mídias digitais. É muita riqueza de qualidade e competência em vários estilos. Muito legal a participação do Agamenon Júnior. Eu quero perguntar a você, Jota, você que teve a oportunidade de narrar a Copa do Mundo, né? E todos os narradores dizem que é o ápice, né, da carreira de todo narrador, enfim, de todo jornalista esportivo, é uma Copa do Mundo. Qual o momento inesquecível de Copa do Mundo que você tem aí para dizer para a gente, hein, Jota? Ô, João, Copa do Mundo é tão importante, é tão legal, que todas elas, não dá para dizer essa ou aquela, não dá. Eu seria injusto com aquela Copa ou com aquela outra Copa. No meu caso, né? Claro, você está perguntando a minha opinião. A primeira é a que dá mais impacto para o profissional, né? A primeira Copa do Mundo, onde você é escalado, onde você é prestigiado e onde a empresa deposita em você confiança para ir lá e desempenhar o seu trabalho e representar bem a empresa, é algo extraordinário para qualquer profissional, né? Então, a primeira, para mim, que foi a Copa de 78, foi aquela que eu até destacaria dentro da sua pergunta, entendeu? Mas as outras também, para mim, foram fantásticas. 82 na Espanha, né? Eu estava no time da Rádio Bandeirantes, do Fiore Gilhote, do Enio Rodrigues. Olha que time, hein? Luiz Augusto Maltoni, que era comentarista, o Sérgio Carvalho, enfim, grandes profissionais. 86, que foi a primeira com o Luciano do Vale, pela TV Bandeirantes, onde nós tínhamos, além de todos eles, Juarez Soares, Gilson Ribeiro, José Luiz da Atena. Olha só o time que a gente tinha, né? O Elia Júnior, entendeu? Nós tínhamos também 3 campeões mundiais com a gente, né? Clodoaldo, o Rivelino e o Pelé, em 86. Aí, em 90 também com essa equipe fantástica da Bandeirantes, o Zico era o nosso comentarista também. Importantíssima essa Copa em 90. 94, onde tivemos o Tostão com a gente, Mário Sérgio trabalhando com a gente na Copa de 94. E depois 98, foi a última que eu fiz pela Bandeirantes, onde nós tivemos, inclusive, ali, o Bobô, né? O grande Bobô, o baiano Bobô, campeão pelo Bahia, 1988, uma figura extraordinária. E o nosso time, a nossa equipe, né? Além de Armando Nogueira. Nossa, nós tínhamos uma equipe extraordinária. Então, eu vou dar, então, já que você me pediu um destaque, a minha primeira Copa, que foi realmente a que me emocionou muito. Mas as outras também me emocionaram bastante. Muito legal, muito legal. Esse é o Jota Júnior nos dando a honra hoje de responder nossas perguntas. Daqui a pouquinho a gente vai passar para a parte final. Hoje tivemos um probleminha, né, Jota? Estamos nos alongando um pouquinho mais de tempo, porque teve aquela queda lá. Mas daqui a pouquinho a gente já vai para a parte final. Mas tá muito legal o papo. Agora é a vez do Vitor Duarte, né, Vitor? Ou é o Fábio, né? Pulei o Fábio Dias. É o Fábio Dias agora. Não pode pular ele, senão ele fica bravo, coitado. Vai, Fábio. Jamais, jamais.
Queria perguntar para o Jota, nesses 50 anos de carreira, além do futebol, qual o esporte que ele mais gosta de narrar, né, no Sport TV? Por ter nascido como narrador no futebol, Fábio, o futebol ainda, eu não diria nem que é o que eu mais gosto, mas o que mais eu consigo dominar, entendeu? Futebol, com esse tempo todo, a gente vai aprendendo, a gente vai ficando à vontade para trabalhar, né? Então, o futebol é o que eu mais consigo dominar. Depois eu viria com o basquete. O basquete é fantástico para a gente narrar também, sabe? O vôlei, gosto muito de narrar o voleibol. E tantos outros esportes que pintaram para mim aí, que eu tive que fazer, e fiz com muito prazer e com muito gosto, né? Mas eu colocaria assim, o futebol, por ser o futebol, né? E por eu saber dominar, acho que eu sei, não sei, e depois o basquete, e depois o voleibol. E gosto muito e gostei muito também de transmitir tênis, desde a Bandeirantes. Transmiti tênis lá, transmiti no Sport TV, e eu joguei um pouquinho de tênis também e tal, então é um esporte que eu gosto e que aprendi a gostar também de transmitir. Muito legal. Dentro disso tem a gente, acho que outro momento maravilhoso também é as Olimpíadas, né? Que você tem a oportunidade de estar narrando todos os esportes aí, praticamente, e você deve ter já tido essa oportunidade também. Mas agora é a hora do Vitor Duarte fazer a pergunta. Bom, João, vou perguntar para o Jota, que é um pouco do que eu consigo viver, né? Eu, e assim como ele, somos do interior, ele de Americana e eu aqui de Sorocaba, e várias vezes tivemos a oportunidade de dividirem o mesmo espaço, né? Tanto no Moisés Lucarelli, aqui próprio no estádio Walter Ribeiro, e hoje eu vejo que o Jota é um dos principais nomes da casa para fazer esses jogos do interior. Ele tem uma linguagem com esse tipo de jogo que, né, poucos narradores que eu vi até hoje conseguem transmitir. Isso é importante para você, Jota, poder estar fazendo jogos do interior, Série B principalmente, a gente vê a competitividade que é hoje, e é mais legal, todo mundo, a gente percebe, tanto a torcida, quanto os próprios cronistas esportivos, a própria imprensa, tem esse reconhecimento com o seu trabalho fazendo jogos do interior também, né? Pois é, Vitor, eu adoro, cara, eu adoro. Tem jogo em Sorocaba, eu fico feliz. Tem jogo em Campinas, eu fico feliz. Já transmiti muitos jogos em Ribeirão Preto, Araraquara, Bauru, né? Limeira, aqui ao lado de Americana. Transmiti jogos em Americana também, quando o Rio Branco estava na primeira divisão, né? Rio Branco e São Paulo, Rio Branco e Palmeiras, Rio Branco e Santos, né? O interior é o meu território, o interior é o meu pedaço. E eu sinto também do torcedor aqui do interior de São Paulo o carinho que ele tem por mim, mas carinho por se reconhecer em mim também um cara do interior, entendeu? Então, quando eu chego aí nessas cidades tão gostosas, tão agradáveis, eu percebo isso. O cara parece que ele está dizendo assim, ó, esse cara é nosso, esse cara é do interior e veio trabalhar aqui na minha cidade e tal, né? É muito bom, é muito legal. E você falou de Sorocaba, e eu estou falando também, Sorocaba que já revelou grandes locutores esportivos. José Desidério, o grande José Desidério. Trabalhei com ele na Copa da Argentina pela Gazeta em 78. Nosso querido Tilico, Dedé, né? Nilson César, Fausto Favara, enfim. Sorocaba é um celeiro também de grandes locutores, grandes narradores. Vitor Duarte, você tá num lugar bom aí, hein? Quem sabe? Daqui a pouco você tá aí nas emissoras grandes aí, trabalhando com o Jotinha aí, quem sabe? Vamos lá, mas tem mais uma pergunta. Continuamos trabalhando. Uma pergunta aqui na nossa live. O Agamenon participando bastante, meu parceiro Júnior aí. Ele pergunta para você, Jota, quais peculiaridades nas transmissões, alguma peculiaridade na transmissão do canal por assinatura em relação à TV aberta? Qual a diferença que você pode observar? Olha, não tem não, viu? Não tem. O trabalho que a gente faz no Sport TV, de narração, né? É o mesmo trabalho que a gente faz no Premiere. É o mesmo trabalho. Porque, na verdade, pode parecer
que alguém vá falar assim, mas você está transmitindo para um cara que está pagando, né? Então você tem que fazer uma transmissão assim. Não, isso não serve a mim, porque eu sempre faço as minhas transmissões como se todo mundo estivesse, né, pagando por aquele meu trabalho. E no fundo está mesmo, né? No fundo está. Porque quem está assistindo está comprando aquele produto que a televisão está anunciando no futebol. Então, na verdade, a gente é pago, né, pelo torcedor, entendeu? E quanto ao comportamento nosso na narração, tanto no Sport TV quanto no Premier, e mesmo na TV aberta, né, que eu trabalhei na TV Bandeirantes quase 20 anos, não tem diferença, viu, Agamenon? Não tem diferença. Você tem que fazer o seu trabalho, né? Você fazendo o seu trabalho honesto, né, com dedicação, com boa técnica, com respeito ao telespectador, pode ser em qualquer desses veículos aí. Muito bom, muito legal a participação do Agamenon perguntando, o Jota respondendo aí. Passar já para a parte final, né? 9 horas mais 12 minutos, passar para as últimas questões. Dá para fazer ainda mais uma o Alan, mais uma o Diego aí, a gente vai se alinhando aí. Sua vez, Alan, pode perguntar. Ô, Jota, pela sua vasta experiência por narrar muitos jogos, consequentemente você narrou Copa São Paulo também, muitos jogos de Copa São Paulo, acompanhei com a sua narração. Queria dizer, e a minha pergunta é, qual é a sua visão sobre a base do futebol brasileiro? Sobre como os clubes coordenam bem a base, se você... qual é a sua opinião, pela sua experiência por acompanhar muitas edições, o comportamento dos jogadores também, o comportamento atual, como era antigamente, qual é a mudança no cenário atual interno do futebol brasileiro, mais especificamente, o que você poderia dizer? Alan, primeiro que eu sempre gostei muito de trabalhar na Copinha, sempre gostei, desde tempo de rádio, né? Transmiti muitos jogos da Copinha pela própria Rádio Gazeta, pela Rádio Bandeirantes, eu me sinto muito bem. As categorias de base do futebol brasileiro, não vamos também chegar a pegar essa pílula e fazer dessa pílula ela dourada, não é assim, claro. Há muitas falhas, né? Alguns clubes não trabalham bem as categorias de base, a gente sabe disso. E depois você fica até sabendo, fica tomando conhecimento de o porquê dessas agremiações não trabalharem bem na base, né? Em compensação, nós temos agremiações que trabalham muito bem na base. O que eu vejo é que, primeiro, a base, o trabalho nas categorias de base, esse aspecto positivo, ele se profissionalizou. Então, quem cuidava da base, muitas vezes, só tinha o conhecimento assim, empírico da coisa. Tá? Foi treinador, foi jogador, vamos, né? Então não tinha uma cartilha, não tinha uma técnica para ensinar, entende? Então hoje tem. E não só isso. Hoje na base tem também aquilo que corre em paralelo ao cara ser jogador de futebol, que é cuidar dele no social, né? Para ele ingressar na sociedade, para se integrar à sociedade. Então, esse é um aspecto muito legal. Hoje, as categorias de base de clubes bem organizados, e são muitos, né? O menino, ele tem o tratamento que o profissional também tem. Fisiologista, nutricionista, tudo isso ele tem, né? E aí eu queria dizer também o seguinte, para quem trabalha na base do futebol brasileiro, né, sempre foi muito fácil você reconhecer talentos, porque toda hora o futebol brasileiro está apresentando talentos para o mundo, né? Olha quantos garotos são vendidos, negociados para o futebol da Europa. Isso de quanto tempo para cá? Então, o talento do nosso garoto é indiscutível. Senão, os europeus não vinham buscar, né? Os europeus são inteligentes, eles sabem aonde empregar o dinheiro. Então, eles vêm buscar talentos, eles buscam talentos. E o futebol brasileiro sempre municiou muito bem
o futebol europeu, exatamente pelo talento da garotada. Agora, o que pega um pouco é que hoje, no futebol de hoje, na atualidade, já de um bom tempo, né, o garoto que tem talento, ele está engessado, né, ele fica engessado nas categorias de base. Se ele der 2 dribles, ele é advertido, né? Se ele, de repente, passar o pé em cima da bola, dar umas pedaladas ali para poder fazer a jogada, o treinador já cai de pau no menino, né? É isso que eu não concordo, é isso que eu não acho legal, né? E isso já está mudando. A gente já percebe que muitos orientadores das categorias de base já estão percebendo que não é por aí. O talento do garoto você tem que respeitar. Ele tem talento, ele é driblador, ele parte para cima. Agora, a parte tática é que o treinador tem que trabalhar nesse menino, né? Porque habilidade ele tem. Agora, precisa incutir nele o que ele pode fazer em campo taticamente. Não é só driblar, passar o pé em cima da bola, driblar 3 ou 4 e fazer o gol, claro, isso é importante. Mas não é só isso. Hoje ele tem que marcar, ele tem que voltar, ele tem que fazer a sombra, como eles chamam, né? E aí o menino fica até meio assustado, né? Quantos talentos já chegaram às categorias de base e com todo esse policiamento em cima deles, os meninos nem rendem, né? Então tem muita coisa a ser feita, viu, Alan? Mas eu vejo que o caminho é esse mesmo, o caminho está correto. Aqui de forma clara e precisa, e a gente aprendendo aqui um pouquinho com o Jota nessa live histórica. Agora é a hora do Diego Santos fazer sua última pergunta. Daqui a pouco o Fábio faz a última também, o Vitor, e a gente encerra também. Vai lá, Diego. Jotinha, muito obrigado pela participação. A minha pergunta final é com relação à polêmica que nós tivemos na segunda-feira no programa Bem Amigos. Foi até bem quente, podemos dizer assim, com relação a Caio Ribeiro e o Casagrande, né? Falando sobre o que o Raí pode falar, o que o Raí não pode falar. Como que você viu essa questão? Porque acredito que vamos concordar que o Raí pode falar, independentemente do assunto, de qualquer coisa. Por isso que eu sempre coloco, viu, Diego, que o papel do comentarista, seja onde for, na web, no rádio, na televisão, é o mais difícil de todos, é o mais delicado, é o mais espinhoso, né? Porque ele está lá para quê, o comentarista? Para dar opinião. O comentarista é chamado pelo apresentador do programa, pelo narrador, ele é chamado para fazer o quê? Para dar a opinião dele, né? E muitas vezes a opinião, né? Muitas vezes, não, tantas e tantas vezes, a opinião do comentarista não bate com a do telespectador, não bate com a do próprio colega que está ao lado dele, né? Olha que situação do comentarista, né? Eu só acho nesse episódio que não precisaria tomar toda essa dimensão que tomou, entendeu? O Raí falou o que ele achou que devia, o Caio disse, observou em cima do que disse o Raí o que o Caio achou, e o Casagrande da mesma forma. A democracia é isso, né? A democracia é você se posicionar com a sua opinião e respeitar a opinião de quem está ao seu lado, quem está à sua frente. Esse é o exercício da democracia, né? Vamos discutir o assunto? Vamos. Também é democrático. Discutir o assunto, claro que é democrático, é evidente. Mas você não pode, em alguns assuntos, né, superdimensionar. Quer dizer, o caso do Casagrande com o Caio parece que foi algo que, meu Deus, né, parece que foi uma coisa... Não! O Raí falou o que achou, o Caio observou o que ele achou do que disse o Raí, e o Casagrande não concordou. Qual é o problema disso, né? Acontece que hoje nós temos as mídias sociais, temos as redes sociais. E aí, então, uma formiguinha assim, ela vira um elefante, né? Uma pena, né? Porque eu acho que não havia necessidade nenhuma dessa formiguinha virar o elefante que virou, né? Como diz o Fausto Silva, né, ele gosta de dizer, as redes sociais às vezes se tornam redes antissociais, né, Jota? E aí acaba se tornando algumas coisas realmente acabam tomando uma dimensão que a gente
realmente não esperava. Vai lá, meu caro Fábio Dias, sua última questão aí pro Jotinha, depois o Vitor, e aí o Alan também faz mais uma e a gente encerra. Vai lá, Fabinho. Queria agradecer o Jotinha por ter dedicado mais de 1 hora por ter compartilhado esse conhecimento todo conosco. Ele destacou no início da live que os nossos olhos estavam brilhando e tal, e essa gana que a gente tem iniciando a nossa carreira de jornalista esportivo. Eu queria saber dele, para encerrar minha participação, o que mantém os olhos do Jota Júnior brilhando depois de tantos e tantos eventos esportivos transmitidos na carreira. Um abraço, Jota. Obrigado, Fábio. Obrigado. Você sabe que eu já falei isso em algumas participações, né? E nesse momento de pandemia, de parada global, né? A gente vai prestando atenção em muitas coisas que a gente não prestava atenção. E eu tenho ressaltado exatamente isso. Os olhos que brilham daqueles que estão entrando para uma determinada profissão, para uma determinada função, entendeu? Porque, com o tempo, a gente vai vendo as coisas diferentemente das outras pessoas, né? Então, por exemplo, eu ouço, às vezes, alguém dizer assim, não, mas não tem renovação, a garotada não está afim de fazer televisão, de fazer rádio, a garotada não está afim de ir para o estádio, de transmitir pela web, pelo streaming, não. E eu não concordo, porque não é isso que eu vejo, né? Eu tenho muitos contatos com estudantes de jornalismo, com pessoas que já estão na atividade, pessoas jovens como vocês, e esses olhos que brilham é que me fazem responder às pessoas que são pessimistas, de que não há renovação, de que o rádio de não sei quando que era bom, a televisão de não sei de que época. Não, eu não faço isso e não concordo. Cada um tem a sua fase no seu tempo, né? E agora é o tempo de vocês. Agora é o tempo de vocês. Vocês estão começando o trabalho, vocês estão se preparando. Percebo aqui que estão todos muito bem preparados para a atividade, entendeu? E isso me alegra muito. Aí faz os meus olhos brilharem também, quando eu vejo que a garotada, me permitam chamá-los assim, a garotada está com muito desejo e com muita vontade de seguir em frente e de fazer um trabalho responsável. Perfeito, Jota, obrigado aí pelas palavras. O pessoal também vai se despedindo e agradecendo. O Agamenon cita colega seu que também gosta de narrar no interior, né? O Odinei, Henrique Vídeo, o Linhares Júnior, ele cita também. Linhares. O André Franklin manda um abraço pra gente. E o Agamenon agradece. Muito obrigado à Rádio Prorrogação pela oportunidade de ouvir a esse talento da comunicação brasileira. Obrigado, Jota Júnior. Para mim, agora, mais ícone do que antes, Jota? O pessoal agradecendo e muito obrigado mesmo pelo... Mais do que nunca. Aqui, muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço, viu, pela oportunidade. Quero parabenizá-los mais uma vez pelo trabalho, pela programação, pelo programa, né? Nessa pandemia onde quem está em casa, quem está aí com o seu iPhone, quem está com o iPad, está buscando coisas relacionadas ao que ele gosta, né? Que é o futebol, que é a comunicação, né? Então é muito gostoso, muito prazeroso a gente conversar sobre temas, né? Que a gente gosta, que a gente está, né, mergulhado nesses temas e que vão ao encontro de quem está nos assistindo. Muito obrigado mesmo a todos e um ótimo final de semana. Valeu! Valeu, Jota. Obrigado pelas respostas aí. O Alan, se quiser também fazer o seu destaque final, e o Vitor, só para a gente encerrar. Vai lá, Alan. O meu destaque vai ser um comentário, um elogio para o Jota. É um grande prazer, mais uma vez, estar compartilhando essa live, poder fazer perguntas sobre o jornalismo, assim, e tenho visto que, para mim, ele é uma grande referência como jornalista, porque, como eu citei desde pequeno, eu sempre acompanhei as transmissões dele, principalmente pelo Sport TV, pelo Premier,
Então, vou deixar aqui o meu elogio, porque ele realmente é uma referência para mim, e ter esse prazer através da Rádio Prorrogação, tá aqui compartilhando ideias e vendo você falar é muito importante, muito gratificante para minha carreira. Então, mais uma vez, é um agradecimento a você, J. Júnior. Eu que agradeço, Vitor. Eu que agradeço. Falou, Alan. Agora sim, Vitor Duarte, você pediu a palavra aí para o encerramento. Fala aí, então, suas impressões finais para a gente encerrar essa baita entrevista aqui com o Jota. É um marco na nossa história, mais um, né? Eu já disse, e mais do que tudo, né, nesse meio que a gente está com muita dificuldade de ouvir jogadores, de tentar, né, a gente busca convidados, pessoas, e, lógico, na pandemia ficou um pouco mais fácil para ter esse contato com as nossas referências. O Jota sempre foi muito legal. Desde o primeiro contato, eu até falei com vocês, pude, né, falar no nosso grupo ali, que eu me surpreendi e me emocionou. A forma com que ele me atendeu, a forma com que ele nos deu atenção, e assim que a gente fechou, não, eu vou fazer, é assim, tá fechado, e algo que realmente, para quem é referência, para quem tá começando agora, volta a nos encher os olhos mais ainda e querer que isso continue, que isso permaneça. Então, mais do que um dia marcante para nós, eu como coordenador da equipe, ter feito convite, eu queria que você soubesse que é um momento que a gente ainda se motiva mais a continuar por ter pessoas tão importantes do meio, nos dando importância e nos fazendo ser ainda mais. Obrigado mais uma vez e a casa é sua. Volte sempre que puder, Jota. Grande abraço. Que bom, Vitor. Obrigado mesmo se eu contribuir em alguma coisa. Muito obrigado mesmo. Um abração, viu? Beleza, então é isso. O Vitor também fez a sua última pergunta. Eu vou também fazer das palavras do Vitor as minhas, agradecer demais, Jota, por você ter aceitado o convite, pela sua simpatia, por responder todas as questões aí sem nenhum tipo de problema, por ter nos ajudado assim, no nosso crescimento profissional, né? Foi um aprendizado para a gente, realmente, um momento histórico, um momento épico. E a gente tem um quadro aqui, só para encerrar, te agradecendo, já eu vou te liberar, não vou te prender mais não. Um quadro que a gente pergunta, eu sei que você já citou vários colegas aí, e realmente fica difícil citar poucas pessoas assim, sendo que tem muita gente de qualidade. Mas o quadro que eu tenho aqui, que eu pergunto a todos os convidados, é se você fosse o coordenador de uma equipe de televisão e também de rádio, se você tivesse que contratar os seus principais integrantes dessa equipe, narrador, comentarista e os 2 repórteres da TV e do rádio, quem que você pode citar aí, um nome, ou se quiser citar 2 nomes também, né, no momento atual aí do jornalismo, da narração esportiva, das transmissões, o que você poderia citar? Obrigado mais uma vez e só essa última para deixar no ar aí, Jota. Eu teria tanta gente para contratar, cara, mas tanta gente que o meu diretor financeiro ia pegar no meu pé, ia puxar minha orelha, ia me dar uma bronca, né? Que eu ia convocar aí tantos e tantos amigos, tantos e tantos companheiros competentes para trabalhar com a gente, sabe? Não vou citar nomes, evidentemente, né? Me permitam não citar, mas olha, alguns, né, com um talento extraordinário, outros com um talento extraordinário e com uma formação pessoal espetacular, que isso para mim pesa muito, né? Se eu fosse compor uma equipe, entendeu? Enfim, eu ia querer contratar muita gente, mas o meu diretor financeiro não ia gostar, viu, João? Valeu, muito bem. Grande abraço, Jota. Obrigado ao Fábio, ao Alan, ao Vitor, ao Diego, todo mundo que acompanhou. Essa live realmente sensacional, só agradecer demais mesmo. E como o Vitor disse, estaremos sempre aqui, nossas portas estarão abertas sempre. E esperamos que teremos novas oportunidades de nos encontrarmos em novas jornadas aí do jornalismo esportivo. Um grande abraço ao J. Júnior, obrigado a todo mundo que acompanhou. E a gente volta aí na próxima oportunidade. Foi bom demais. Um abraço, ficamos por aqui. Acompanhem nossas páginas, o YouTube, se inscreva no canal, porque essa live também vai para o YouTube depois. E também o futebol vai voltar, e a gente tem transmissões chegando aí. A gente vai divulgar nas nossas páginas, com certeza, no Instagram e também no Facebook, hein? Valeu, muito obrigado a todo mundo que acompanhou. A gente fica por aqui. Um abraço, até a próxima.